Olá, como estão? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque de todos os temas que eu já enviei para vocês, foram ao todo 10 temas. Então eu achei interessante a proposta da gente revisar o que a gente já fez até agora, né? Sempre é importante a gente estar se relembrando para que vá fixando cada vez mais as coisas que têm de fato muito valor. Então, aproveito o vídeo, né, para poder falar sobre esses 10 temas, para poder frisar algumas coisas, para que ao final desse vídeo vocês entendam qual é a atividade dessa semana. Então, a principal proposta para essa semana é revisar, né, é vocês poderem olhar todas as atividades que vocês já fizeram, todas as respostas que vocês já deram, o que vocês de fato aprenderam, o que vocês já tinham se esquecido, tá? Então essa é a minha proposta para vocês. Eu vou recapitular então o que a gente já viu aqui juntos, né? A gente começou lá vendo catequese, o que era catequese, qual que era a diferença da fé, da catequese, qual que é a missão da igreja, né? Qual que é esse papel tão importante da catequese, né? Que é reforçar os princípios, né? Que é levar a palavra, que é ensinar, que é fazer brotar de dentro de cada um de nós esse desejo por conhecer, né? Quem é Deus, quem é Jesus e o papel deles na nossa história, né? E o segundo tema foi então quem é Jesus, né? Já que a gente fala tanto, né, disso, de Jesus dentro da nossa igreja, né? O quão é importante a gente conhecer quem é Jesus, porque Deus, né, em sua infinita bondade, criador de tudo, mas ele nos enviou Jesus, né? Que é ele mesmo, né, no formato humano, para que a gente possa olhar para Jesus e aprender com ele, né? Tudo que ele veio na terra e nos ensinou, o que ele transmitiu, o que ele mostrou. Então, quem é? É o Filho do próprio Deus, né? É o próprio Deus que veio na terra, né? Que ele veio anunciado pelo anjo, né? Que foi gerado no ventre de Maria. Então, é o Filho de Deus. E a gente não vai até Deus sem Jesus, né? Sem conhecer Jesus, sem entender o caminho e o papel de Jesus aqui na Terra. Depois a gente falou então sobre fé. Por que é importante falar sobre fé? Porque dentro do caminhar, né, dessa construção, que não é só sobre apresentar Deus e Jesus, é sobre viver essa realidade. Porque é esse pedido que Deus nos faz através da sua palavra. E Ele nos ensina, e Ele nos diz que muito daquilo que ansiamos na nossa vida, que procuramos, que desejamos, nós só vamos ter quando nós de fato colocarmos Deus acima de todas as coisas, que os nossos olhos possam se voltar para Ele, para a gente poder aprender. E nessa trajetória, né, existe o processo de fé, né, que é sobre um confiar, né, que é sobre um acreditar naquilo que a gente não vê, né, naquilo que não é palpável, que não é real e concreto, o que é muito desafiador, não só agora, sempre foi dos tempos remotos, mas porque a gente tem muito uma necessidade de querer ter as coisas muito concretas, a gente querer pegar, né? A gente quer entender, a gente quer olhar para as coisas de forma muito lógica, né? Como se elas pudessem se encaixar. E a fé é um grande desafio, né? Porque a gente não consegue fazer nada disso, é uma construção interna. Eu posso explicar o que é fé, o que é a minha fé, que provavelmente não vai ser igual de nenhum de vocês. Então a fé é uma questão muito intrínseca, muito interna, né, que sem ela você não consegue atravessar alguns dos conhecimentos que o próprio Deus nos propõe, né, que nós precisamos acreditar em algo que muitas vezes nós não podemos ver, que muitas vezes nós não podemos pegar. Então a fé é isso, é um processo de confiança interno, sabe, é um acreditar, é você entregar de fato, né, a sua vida, o seu caminhar para aquele que nos criou, né, que ele está presente, mas que se você não estiver sensível para essa presença, você não consegue senti-lo, percebê-lo, né? Então é uma construção, é um caminhar. Depois a gente falou sobre essa
Santíssima Trindade, que é muito importante conhecer, né, e compreender esses três papéis que são diferentes e que se complementam, né, que formam uma unidade, que é um outro conceito muito importante e muito forte que a gente também precisa falar aí mais pra frente. Então, o que seria a Santíssima Trindade, né? O Deus, o Filho, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo, e o Espírito que nos foi enviado, né? Com a partida de Jesus. O Espírito sempre existiu, né? Mas quando Jesus estava para partir, ele fez essa promessa que nós, então, teríamos esse acesso a esse Espírito de uma forma diferente da forma que era até então. Então, a Santíssima Trindade é a união dessas três faces que são igualmente importantes, porque elas são uma, mas ao mesmo tempo são caminhos diferentes, né? O caminho do Pai, o caminho do Filho e o caminho do Espírito. Então a gente até falou sobre a questão do mistério, né? Por que a questão do mistério? Porque se não for pela obra do próprio Espírito em nós, para que a gente possa compreender, né, para que faça sentido dentro da gente, a gente fica novamente tentando entender logicamente, né, na nossa matemática mental, como assim é o Pai, é o Filho, mas ao mesmo tempo que é o Filho, é o próprio Pai no Filho, e é o Espírito que foi enviado, mas está neles. Então, assim, por isso é o mistério, porque se a gente tentar juntar as peças como a gente faz na nossa lógica mental, a gente não vai conseguir, mas pela obra do próprio Espírito sobre nós, ele vai nos esclarecendo, vai nos clareando, né? Com o tempo e conforme o nosso desejo e o nosso coração anseia, a gente pede, isso vai acontecendo dentro de nós. O Pentecostes a gente falou, né? Porque nós celebramos esse dia tão importante, tão marcante, que foi de fato a chegada, né, do Espírito Santo. Então, num momento de concentração ali, entre pessoas que estavam de fato esperando esse presente e estavam em oração, né, porque Jesus havia partido. Então, o dia de Pentecostes é esse dia, né, a descida do Espírito Santo sobre as pessoas, essa iluminação, essa luz, que a partir dali eles conseguiram começar essa missão, né, que Jesus havia transmitido para eles que seria necessário. A construção dessa igreja, o fortalecimento dessa igreja, que é o próprio Espírito dentro de nós, que faz com que a gente possa levar isso para fora. Então vai se expandindo. Então, eu que sou igreja, posso falar para você que você também pode ser igreja. E juntos somos igreja. Então, Pentecoste foi esse dia, né, a descida do Espírito sobre as pessoas, e que tudo ficou tão claro, né, e eles tiveram acesso a algo que eles não tinham antes. Depois, Corpus Christi, porque muitas vezes é difícil, é complexo compreender, né, a profundidade que é isso, né? Porque se for para simplificar, é muito mais fácil a gente simplificar, que é um pedaço de pão partilhado, né? Que faz parte de uma simbologia, mas não é só isso que é transmitido, que nos é ensinado, e que é o nosso papel também buscar compreender, né? Qual é realmente a significância, a importância, então, de receber a hóstia, né? De receber o corpo de Cristo. Toda a missa, toda a celebração, aliás, né, a gente fala missa, mas é uma celebração eucarística, ou seja, tudo aquilo que a gente faz é uma preparação para a gente receber esse corpo, para a gente receber o corpo de Cristo. Então, ele é importante. E como muitas vezes, de novo, por uma questão lógica, racional, a gente tem dificuldade de compreender essa profundidade, né? Corpus Christi é uma menção, é como se fosse uma chamada, um envio de mensagem, né, da representação disso, né, dessa importância. Então tem toda a questão histórica lá que a gente falou, né, que havia então uma pessoa dentro da igreja, um representante que tinha dificuldade de acreditar que aquilo ali na mão dele, né, tão tocável, tão palpável, pudesse ser o corpo de Cristo, né? E aí ali
Então, Jesus se revela e a rocha sangra. Então, depois daquilo, aquilo marca, né, a história, então, as pessoas. E aí passa, então, a se eleger um dia para se lembrar e se reviver a importância do corpo de Cristo, de anunciar a importância do corpo de Cristo. Depois a gente viu o Salmo 118, que é um salmo sobre gratidão. Não é o único, né? Existem vários salmos, assim como várias passagens na Bíblia que falam sobre gratidão. Mas como eu busco inspiração, né, nas minhas orações, e me veio esse salmo para falar sobre gratidão, e eu trabalhei, né, enviei para vocês, pedi que fizessem a leitura, mas o principal objetivo era estimular um pouquinho a gratidão dentro de cada um de nós, porque é muito importante a gente saber o nível de importância que Deus deu para a gratidão. Então ela é importante para nós porque Deus avalia como importante e Ele nos ensina então a como fazer, a como desenvolver para que a gente possa colher o fruto do que Ele falou que nós colheríamos se nós exercermos a gratidão, né? Mudarmos o nosso olhar e sermos gratos por aquilo que temos, por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, né? Então esse era o objetivo de todos nós juntos, mesmo que às vezes você possa não compreender, como eu falei, o que é de fato gratidão, né? Mas é sobre você gostar, você agradecer por uma coisa que você já tem e não ficar com os olhos voltados por aquilo que ainda está por vir, pelo que você ainda não tem, pelo que você gostaria de ter. E sim começar a agradecer pelo que você tem, para que Deus possa realmente te mostrar algo além e que você possa verdadeiramente alcançar as coisas que você quer, mas quando você já é grato por aquilo que você já tem. Então a gratidão é muito importante para a gente entender a forma como Deus se relaciona conosco, porque Ele quer que nós sejamos gratos por aquilo que já temos e já somos, para que Ele possa nos entregar cada vez mais. Depois eu falei sobre o servir, tanto porque é algo primordial, né? O papel de Jesus Cristo na Terra foi essencialmente, né, servir, embora Ele traga várias mensagens e várias explicações da forma que nós devemos viver no mundo, mas a base essencial de Jesus foi servir, foi ser servo, né? Foi ensinar, foi levar a palavra e foi mostrar, foi fazer. Então Jesus, ele não veio e só ficou dando palestras e sendo teórico, né? Ele veio e fez muitas coisas, e a partir das coisas que ele fez, Ele nos conduziu a fazer também, Ele nos ensinou a fazer também. Então, o servir é a base, né, do cristão. Nós precisamos servir, né? Enquanto seres humanos, muitas vezes nós sentimos realização, nós sentimos satisfação quando nós podemos fazer algo por alguém, né, que amamos, né? E começa assim, mas o que Jesus nos convida é para fazer por todos, né? Inclusive para aqueles que temos dificuldade, inclusive para aqueles que a gente não gosta, os amiguinhos, coleguinhas, né? Enfim, um vizinho, um parente, que o servir precisa ultrapassar tudo isso. E eu aproveitei também para pedir para vocês fazerem uma relação como que é em casa, né? Se vocês têm conseguido ajudar em casa, os pais também, como para que a gente possa se perceber nesse servir, né? Porque às vezes a gente consegue olhar para os outros e falar, poderia estar fazendo, olha por que não faz, olha por que não aproveita a oportunidade que está diante de ti. Quando a gente olha para alguém, e às vezes a gente tem dificuldade de perceber quais são as nossas, né? O que eu poderia estar fazendo hoje, o que eu posso fazer hoje e fazer, né? Talvez não tudo de uma vez, mas ir se propondo, fazendo as coisas aos poucos, né? Para que você possa se sentir útil, né? Para que você possa, além das obrigações que a gente tem, naturalmente, todos os seres humanos nós temos, né? Você trabalhando fora ou trabalhando em casa, você sendo criança, né? Você tem suas obrigações, tem suas tarefas, tem os seus afazeres de casa, tem que estudar, tem que respeitar as pessoas, tem que seguir as regras, né? Minimamente você já tem suas obrigações. Agora, para além disso, o servir, né, é você se colocar à disposição
É você estar ali disposto a fazer algo além daquilo que já é obrigação sua, né? E as suas obrigações também fazer de peito aberto, entender que faz parte, né, de um processo de vida que a gente precisa fazer, que a gente precisa plantar para poder colher, né? E o último tema foi sobre o amor, que é algo tão importante de ser falado, de ser estimulado e de ser vivido, né? E muitas vezes a gente desconecta dessa palavra, do conceito e das experiências que a gente tem com o amor, né? Porque cada um tem uma forma de ver também o que é amor, o que é cuidado, né? Então, às vezes a gente fica assim com dúvida, porque a gente pode idealizar, né, que amor é uma coisa assim, igual eu vejo no filme, igual tem na novela, ou igual eu vejo meus amiguinhos. E às vezes a gente tem dificuldade de perceber que o que você vive é amor, né? Ou então é a falta de amor, que pode acontecer também, né? Algum momento difícil, a gente não se sentir amado, não se sentir cuidado quando a família está passando por alguma dificuldade, né? Que todos nós também passamos, sem exceção, né? Mas que é tão importante a gente estar se relembrando do que é, então, esse amor, como que eu vivo o amor em casa, né? Com os meus pais, com os meus tios, com os meus vizinhos, com os meus primos, com os meus amigos, com os meus avós. Como que eu vivo esse amor? Como que eu entendo o amor, né? E aí, depois disso, desse olhar para minha família, também é muito importante a gente se aprofundar no que Deus disse acerca do amor, né? Que foi aquela passagem que eu coloquei, né? Como o amor ele é tão puro, ele tem profundidade, ele é sobre entrega, sobre confiança. Então, para a gente olhar isso nas nossas relações, né? Tanto você catequizando, quanto você pai que está assistindo esse vídeo, como é importante a gente estar revendo, né, a importância de cultivar, de falar sobre o quanto se ama, de também falar sobre as dificuldades que tem. Às vezes a gente briga, né, a gente repreende um filho e o próprio filho se sente repreendido e o amor, a falta dele não deve ser questionada, né? Porque assim, sempre nós vamos precisar corrigir, né, os nossos filhos. E nós, enquanto filhos, sempre seremos corrigidos de alguma forma, né? Ou pelos nossos pais ou pela sociedade. E nós não deixaremos de ser amados por conta disso. Não devemos deixar de ser amados, né? O amor não deve ser questionado, ele deve ser sentido e vivido. Então é muito importante a gente se conectar com isso, porque Deus é o próprio amor, né? Como está na palavra, Deus é amor, né? Em níveis que a gente nem pode entender, mas a gente precisa começar a se conectar com isso, né? Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos disso. Então, esses foram os temas. Eu não procurei ser breve, mas também não procurei me delongar demais. Eu queria falar de uma forma geral, assim, para vocês compreenderem um pouco o panorama de tudo que a gente já viu. E agora eu vou fazer a proposta da atividade, né? Que vocês possam lá olhar as perguntas, né? Olhar as suas respostas. Agora você lendo a sua resposta, você consegue compreender o que você respondeu na pergunta? Sabe, eu procurei não ficar corrigindo e ficar mandando assim coisas para vocês, para que não desestimulasse, né? Para que vocês não parassem, não desistissem. Aqueles que estão fazendo, né? Que tem muitos pais que não estão fazendo. Eu não sei as razões, né? Porque eu vivo me colocando à disposição e poucos me procuram para tirar dúvida ou para falar algo. Então, muitos não fazem e eu não sei a razão. Não sei se é dificuldade, não sei se é tempo, não sei se é interesse, mas para aqueles que estão fazendo, quero agradecer, porque esse esforço que você faz já te coloca, já te diferencia daqueles que não estão fazendo, né? Independente do esforço, porque talvez haja esforço, mas sem a resposta a gente não sabe que age, sem uma troca a gente não sabe que tem esse esforço. Então eu consigo saber por aquele que consegue me enviar, né, o produto final, a resposta ali.
mas eu continuo me colocando à disposição para todos os pais, para todos os catequizandos, tá? Esse é meu papel. Eu me sinto assim fragilizada porque a gente não pode ter um contato, a gente não está se encontrando, mas ao mesmo tempo, né, a gente precisa cuidar, estar preocupado com a saúde. Então a proposta é vocês, né, sintetizando, vocês olharem as perguntas novamente, ver se vocês conseguem entender a resposta, conseguem fazer esse sentido, né, revisar as perguntas assim de forma breve, né, porque não foi nada muito complexo que a gente trabalhou. E depois eu gostaria que vocês fizessem um texto falando assim de tudo que a gente viu até agora, o que você foi entendendo de cada coisa, tá? Não precisa se preocupar muito assim com a ordem do texto, com a estrutura, tá? Isso eu sei que vai depender de um para o outro, mas o que eu quero pedir é que tenha no mínimo 10 linhas, porque é um texto, sabe por quê? Porque senão vocês podem me falar assim, amor é isso, catequese é isso, fé é aquilo, tarará, e não é isso que eu quero que vocês conversem comigo nesse texto, que vocês me expliquem o que vocês entenderam e que vocês não se preocupem se você está falando certo ou se está errado, porque eu quero mesmo entender o que você conseguiu compreender, que você consiga amarrar isso. Pode ser muito desafiador para alguns, mas não se preocupa, eu só quero saber o que você entendeu. Só isso, num formato de texto, como se a gente estivesse conversando e você fosse me falando assim, Giovana, olha, sobre catequese eu entendi isso, eu tive dúvida com isso, tal. Agora, lendo as perguntas, eu entendi mais isso e tarará. Sobre quem Jesus é, eu sempre tive essa dúvida, foi bom você ter falado, eu me lembrei de outras coisas que eu tinha visto na catequese no ano retrasado, e tal, isso, conversei com a minha mãe, com a minha avó, e aí ela me explicou isso. Sobre fé, eu já passei por isso, minha mãe passou por isso, me explicou. Então, mais ou menos isso, como se você estivesse conversando comigo e me contando o que você entendeu, tá? Então, para não ficar mais tanto extenso, que já passaram-se aí 20 minutos de vídeo, essa é a proposta, tá? Revisar, dar uma olhadinha em tudo aquilo que a gente já viu, ver o que você entendeu. Se você percebeu que você ficou alguma dúvida, algum detalhe que não encaixou, você pode me mandar também, tá? Que a gente vai conversando depois pelo WhatsApp. Eu tô à disposição, tá? Sempre à disposição. Qualquer sugestão, crítica, reclamação, pode me mandar também, tá? E a gente vai conversando, tá? Uma boa semana para todos e aguardo a atividade de vocês. Até!